seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla. Neste programa você vai encontrar histórias de empresários que fazem o máximo para realizar os seus sonhos, empreendendo por dois. E aqui comigo está o nosso convidado Jarbas da Vitória Júnior. Ele é analista técnico do Sebrae. O Jarbas vai comentar conosco a história de negócio da Deisimar da Cunha. Quando mais nova, a renda dela vinha somente dos seus serviços como babá. Em um determinado momento, ela ganhou de aniversário um kit de manicure. Se encantou com a profissão, mas ainda assim se formalizou como babá. Atualmente, Deisimar continua trabalhando com crianças, só que agora administra um salão de beleza que é seu. Dois empreendimentos que nós vamos conhecer agora. Eu faço de tudo um pouco, né? A minha vida é vida de correria, vida de artista, né? Vamos falar assim. Deisimar, idade 50 anos, né? Amém, graças a Deus por isso. Sou dona de casa, né? Ajudo meu esposo, no caso, aqui no salão de cabeleireiro, onde eu faço parte de manicure, pego uma depilação. Se alguém para poder se maquiar, eu maquio também. Pego também a parte da barbearia, trabalho de manicure e pedicure e finalizando, tomando conta das minhas belas crianças que eu amo demais. A minha profissão é essa. O meu nome é Vilmar, tenho 55 anos, ajudo aqui no salão na parte da barbearia, faço escova também, a parte feminina. E a parte da tarde eu trabalho com transporte com a van, da qual faço frete e trabalho um ponto a ponto também na parte da tarde. Meu compromisso, adorar e agradecer a Deus acima de tudo e depois aquela bela caminhada, né? Eu amo muito caminhar, caminho demais, cuido muito bem, graças a Deus, da minha saúde, né? Também faço a parte também de ginástica, a parte de alongamento e 3 vezes por semana eu faço hidroginástica. Ainda faço isso antes de eu começar a abrir aqui o salão. E cuido também da minha comidinha básica, né? Deixo tudo prontinho para quando dá 9 horas, já estou aí de boa, trabalhando com toda alegria e com todo sorriso nos lábios. É isso aí. Na parte da manhã eu levanto 5h30, faço meu trabalho na van com 2 viagens. Aí depois eu venho para o salão 8h30, 9 horas, ajudo aqui no possível. Aí a partir das 2 horas vou para a van de novo, aí trabalho até 1h da manhã, é o horário que eu chego em casa. Sempre gostei muito de trabalhar com criança. Desde os meus 12 anos de idade, com uma vida muito difícil, eu já comecei a trabalhar tomando conta de criança, né? Até meus 16 anos. É tão gostoso, né? É tão prazeroso. Chegar uma criança e olhar para você e sorrir e dizer bom dia, tia Deise. Então foi dali que eu realmente valorizei, né? O amor, porque os meus pais, eles trabalhavam muito na época, né? Quando nós éramos pequenos. Então quase a gente não tinha aquele aconchego, aquela finalidade de estar juntos. E hoje eu passo isso para eles, passei a ter amor e prazer realmente e valorizar, né, o carinho, né, o aconchego que muitas crianças hoje não têm no seu lar. Antes de ter essa ideia de trabalhar na beleza, eu fiz um curso, né, de enfermagem no caso, e dali eu tinha que escolher, porque surgiu a oportunidade, eu tinha um amigo, e esse amigo me deu a oportunidade de começar a fazer uma coisa para poder ganhar o dinheiro mais rápido, no caso. E a parte da enfermagem eu ia tentar. E já no caso, a parte de beleza, como eu já sabia fazer uma desde os meus 15 para 16 anos, foi aonde eu realmente optei para a parte da beleza. Eu comecei a trabalhar na van, comecei primeiramente com motorista de ônibus. Saí do ônibus, comprei uma Kombi, com 22 dias roubaram a Kombi. Aí eu comecei a ir no salão aqui ajudar ela. De casado recentemente, no ano 2001, comecei a cortar o cabelo inteiramente. E aí mais à frente, em 2005, comprei outra van
Graças a Deus, aí comecei a trabalhar. Em 2008, conseguimos legalizar uma van. Essa aí eu passei até pro meu cunhado. E aí, de lá para cá, vinha conciliando o salão e trabalhando na van. Eu fico com as crianças, no caso, de segunda a sexta-feira. Eu trabalho aqui no salão de segunda, de terça a sexta, às vezes sábado é meio difícil. E já na van eu trabalho todos os dias, de domingo a domingo. Nunca passou na minha cabeça em ter o meu próprio negócio, mas só que dentro de mim eu tenho essa autoridade, como meu esposo hoje, ele me chama até de general, né? Por quê? Porque dentro de mim eu sempre tive um prazer, como se fosse assim, da ordem, né? E para a pessoa poder mandar, ela tem que realmente saber. Então ela tem que estar sempre por cima, né? E para isso, a pessoa realmente ela tem que valorizar aquilo que Deus nos deu, né? Então é por isso que hoje, graças a Deus, estou nessa vida e nessa correria do dia a dia, mas tudo com amor e muito carinho. Começou na época do quartel, eu sempre tenho um próprio negócio. Na época eu tinha direito até a estabilidade, eu era cabo. Aí eu pedi baixa com 8 anos e 9 meses, já no engajamento de entrar para a estabilidade para arrendar uma padaria. Só que essa padaria era mais 2 sócios. Como eles quiseram fazer obra antes da hora, aí a padaria veio a fechar, porque o dono quis vender os maquinários, que era arrendado. Era 11 salários mínimos de aluguel e 11 de arrendamento. Então era puxado, mas a gente trabalhava dia e noite, direto. Estava indo muito bem, lá em Brasília, assim quando eu saí do quartel. Aí eu vim para o Rio e aqui comecei a trabalhar. Trabalhei 2 anos e meio no ônibus, mas eu não me via trabalhando no ônibus. Aí eu comecei a aprender a cortar cabelo firme aqui no salão, que eu já só cortava nas folgas. E aí me inteiramos no trabalho social para aprender mais ainda, nos finais de semana, aos domingos. E aí surgiu a oportunidade de comprar outra van depois de trabalhando aqui no salão. Aí a gente legalizamos a van, começamos a trabalhar e nunca mais parei. E a gente continuou aqui com o trabalho com o salão e a van. Eu fiz todos esses cursos, né? Peguei, primeiro, a parte de manicure e pedicure foi o que eu não fiz. Foi de curiosidade mesmo, tá? De ver as coleguinhas fazendo. Então eu já via uma curiosidade e até pela dificuldade também financeira foi onde que eu comecei. Mas depois, logo, eu comecei no curso de cabeleireiro, ao qual eu comecei fazendo lá na Fundação Leão 13, né? E do cabeleireiro eu fui para depilação, da depilação eu comecei a fazer estética facial e, por último, a parte toda da barbearia, porque também eu não sabia manusear a parte masculina, né? Então eu peguei a parte da barbearia também. Então, no caso, eu faço de tudo um pouquinho, né? Eu ensinei, sim, a parte de estética, né? E foi aonde eu comecei até mesmo a ensinar lá na Fundação Leão 13 e depois eu vim para cá e dei continuidade ensinando aqui também. Como aqui ela dava aula, curso para as pessoas de barbearia, cabeleireiro, foi a parte que eu comecei a aprender aqui mesmo, fazendo curso aqui, trabalhando com ela, ajudando. E aí, como era muito serviço, aí eu passei a ajudar na parte feminina também. Hoje, somos 4 pessoas, né? No caso, uma mocinha chamada Claudiane, que também ela trabalha faz 2 trabalhos, né? Ela trabalha no hospital de copeira e nos dias que ela, a folga dela, aí ela vem pra cá. E no caso tem a Marluce, que é a minha sobrinha que ensinou ela também. E hoje ela tá até aqui conosco, né? E também eu ensinei ela. No caso, o meu esposo, no horário que ele pode. E eu. Somos, no caso, 4 pessoas. A especialidade que eu atuo aqui nesse local, né? Vocês estão vendo. Tem a parte que eu trabalho na parte da beleza. E tem uma área lá nos fundos, que é onde eu fico também com horários vagos para minhas crianças. Como que eu trabalho com eles? Os pais deixam nos colégios, né? E eu pego e eles ficam a parte da tarde comigo até os pais chegarem do trabalho. Eu corto o cabelo masculino e também ajudo na parte de progressiva,
faço permanente. A gente atende mais ou menos em termos de umas 8 a 10 pessoas, mais ou menos. Só o agradecimento a Deus, né? Nossa, só da gente poder levantar de manhã, olhar para os céus, ver a luz, ver o sol. Nossa, poder saber que a gente pode respirar a cada dia. Nossa, não tem preço, só agradecer. Eu me sinto muito feliz em poder exercer tantas coisas, tantas profissões ao mesmo tempo. O que motiva os caminhos primeiramente, em primeiro lugar, é Deus, né? Força, saúde para trabalhar. Graças a Deus eu tenho 55 anos, não tenho nenhum problema de saúde, então nada não me aborrece, entendeu? Não acordo, se eu tiver que acordar num sopitão, não acordo chateado, eu estou pronto para tudo e graças a Deus é isso aí. É a vontade de trabalhar acima de tudo, sempre para servir, fazer o melhor. É certo que todo começo é um pouco difícil, né? Porém, são nos pequenos momentos do nosso dia a dia que nos são dadas oportunidades. E a Deisimar soube enxergar isso. Sempre em movimento, começou a trabalhar com o que sabia fazer e acreditou na própria capacidade, abrindo o seu negócio. Hoje ela caminha rumo ao sucesso através da sua empresa. Parabéns, viu, Deisimar? Que história! Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com Jarbas da Vitória Júnior, analista técnico do Sebrae. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta. No bloco anterior, nós conhecemos a empreendedora Deisimar da Cunha, que trabalha como babá e, ao mesmo tempo, administra o seu próprio salão de beleza. E, como prometido, já está aqui com a gente o Jarbas, nosso especialista convidado de hoje. Jarbas, seja muito bem-vindo. Olá, Camila. Olá, ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Jarbas, poder conversar com você. Para a gente começar, Jarbas, é possível ter duas empresas no mesmo nome? No caso da nossa personagem, ela teria que deixar algumas das atividades informal ou não? Na realidade, a questão do registro da empresa, né, ela depende muito como que ela é feita. Por exemplo, se ela for atuar como microempreendedor individual, onde o faturamento vai até R$81 mil, ela só pode ter uma empresa, como o próprio nome diz, é microempreendedor individual. Só pode ter uma empresa em seu nome. Mas se ela tiver uma empresa ME, uma empresa limitada, ela pode ter outras empresas com essas mesmas características em seu nome. Isso é possível, né? Só não pode ser MEI. MEI você só pode ter um. Entendi. E quando o empreendedor tem duas empresas, Jarbas, é aconselhável descentralizar ou centralizar as funções? O que você aconselha aí? A questão de pessoas empresários, né, que têm mais de uma empresa, isso requer muita organização. O ideal é que para você gerir mais de uma empresa, você tenha itens de controle e pessoas, né, capacitadas para poder te ajudar nesse processo de gestão. Porque você sozinho não consegue dar conta de todas as demandas que duas empresas ou mais empresas elas vão trazer para você. Então é importante que a gente se organize bem, né, que tenha itens de controle, tenhamos pessoas preparadas para nos ajudar no processo de gestão e que a gente consiga trabalhar bem essa gestão, entender o que cada item de controle desse significa, para que a presença do empresário ela possa ser suprida de uma certa forma a partir desses processos bem estabelecidos na empresa. Para que isso funcione bem, os processos bem alinhados, pessoas comprometidas e bem treinadas, isso aí é fundamental, porque sem isso é muito complexo você gerir as duas empresas, né? Porque o foco é o ponto principal do sucesso nos negócios. Se você começar a dividir o seu foco, a tendência é que você não dê uma atenção suficiente nem a uma empresa e nem a outra. E como que a gente divide o foco? Delegando e acompanhando os resultados através desses itens de controle.
Exatamente. E a Deisimar, ela tem aí 2 empresas em segmentos totalmente diferentes, né? Como você já mencionou da questão de designar funções. Aí eu te pergunto, qual a importância dos cargos de confiança quando o empreendedor possui 2 empresas e uma equipe grande, por exemplo? Os cargos de confiança são fundamentais, né? Como o próprio nome diz, é um cargo de confiança, é como se a própria pessoa estivesse na gestão desse outro negócio. Ele, em tese, entre aspas, ele terceiriza essa gestão para que o negócio funcione bem. Os cargos de confiança, né, eles praticamente eles espelham, né, os interesses, né, os objetivos, a visão, a missão do empresário, que é o dono da empresa, dentro da própria empresa dele quando ele não está presente. Mas só os cargos de confiança por si só, eles não resolvem essas questões, né? Nós precisamos ter as pessoas em cargos-chave dentro da empresa, mas como eu falei antes, a gente precisa ter indicadores para poder verificar se o que foi planejado está sendo cumprido. Sim, perfeitamente. E ter funcionários multiqualificados pode ajudar um empreendedor a administrar melhor 2 empresas? Isso é realmente importante, a qualificação profissional? Sem dúvida, a qualificação profissional é o que garante que a entrega vá acontecer de acordo com o que está previsto, né? Mas a questão de se ter funcionários multifacetados, multiqualificados, né, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque esses profissionais eles precisam ter formações que estejam diretamente relacionadas com o nosso negócio, porque senão a gente pode lidar com um índice de dispersão dentro da atividade das pessoas. Se ela não tem formação adequada e alinhada com o que a sua empresa faz, então a tendência é que essa pessoa ela não entregue o resultado que os empresários esperam. Então é fundamental que essa formação ela esteja alinhado com a empresa que ela trabalha. Então se nós temos uma empresa de TI, a gente precisa ter pessoas formadas em TI, a gente pode ter pessoas formadas em administração, mas também com conhecimento de TI, que ajuda muito no processo tanto de gestão do negócio, quanto no processo de gestão da própria atividade fim. Então, as multiqualificações, elas são importantes, mas elas precisam estar alinhadas com o negócio que está sendo gerido. Sim, perfeito. E Jarbas, alguma dica aí para dar conta de gerenciar 2 empresas? Para gerenciar 2 empresas, o empresário ele precisa gerenciar o seu próprio tempo. A gestão de tempo é fundamental para que se consiga gerir 2 empresas. Gestão de tempo, gestão de indicadores, saber definir prioridades, isso é fundamental, porque todos nós temos 24 horas por dia e nós precisamos utilizá-las da melhor maneira possível. Então, quando a gente consegue organizar nossa agenda, organizar o nosso tempo, designar as atividades para que as pessoas tenham que fazer, criar horários específicos onde a gente faz reuniões, fazer reuniões breves, mas reuniões objetivas, acompanhar os indicadores, são procedimentos fundamentais para que se tenha sucesso na gestão de mais de uma empresa simultaneamente. Sim, gerir o tempo aí, eu acho que é o maior desafio, a maior dificuldade da maioria dos empreendedores, não é mesmo? Aí eu pergunto para você, tem algum aplicativo, alguma coisa que pode auxiliar nessa gestão do tempo? A questão da gestão do tempo, se entrar na internet, a gente vai encontrar alguns aplicativos, né, alguns software que nos ajudam. Mas eu diria para você o seguinte, existe um livro chamado A Tríade do Tempo, onde ele ajuda a gente a entender bem essa questão da gestão do tempo, né? Esse livro ele se baseia, né, em 3, né, como diz o próprio título, tríade em 3 pontos, que é o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Quando a gente consegue definir o que é importante, o que é urgente e circunstancial, a nossa vida como gestor ela fica muito mais fácil. O que é circunstancial ele vai acontecendo ao longo do dia, né, e os processos por si só eles têm que cuidar disso. Quando o que é circunstancial passa a ser importante, quer dizer que a gente precisa dar um foco melhor a esses pontos. A gente precisa segregar do que é circunstancial coisas que são de vitais importância para a empresa.
Quando a gente negligencia o que é importante, aí isso vira urgente. Então, o que precisa ser feito dentro da questão da tríade do tempo? Acompanhar bem os processos dentro dessas características circunstanciais, gerir com responsabilidade, com foco, o que é importante para que isso não se torne urgente. Porque o que faz a gente perder tempo é ter que tratar as coisas que são urgentes, que poderiam ter sido tratadas de uma forma bem mais simples no nosso cotidiano. Sim, exatamente. Saber priorizar, né? É muito importante. E Jaba, ter de forma organizada e visível aí um painel de controle com funções, demandas, ganhos e perdas pode ajudar o empreendedor na administração de 2 negócios? Esse procedimento de gestão à vista, né, ele é interessante, mas ele é interessante a partir do ponto de vista de que todos estão conscientes de que é importante verificar aquele quadro, dar uma olhada como é que está o desempenho da empresa, entender o que está sendo dito. A gestão à vista, por si só colocar lá as informações, sem as pessoas estarem preparadas para entender o que aquilo significa, isso é só um procedimento protocolar. Na realidade, as pessoas precisam entender onde que elas estão enquadradas em cada quadro daquele que for afixado na parede para mostrar o desempenho da empresa. Então, não basta ter o quadro, não basta fazer a gestão à vista. As pessoas precisam entender que os resultados que elas estão entregando estão ali naquela parede que está sendo visto, todos estão vendo como que ela está evoluindo dentro da sua própria atividade. Então, não basta expor, precisa ter o comprometimento com isso para ele realmente fazer sentido no processo de administração da empresa. Sim. E a Deusimar, ela está no caminho certo? Qual a dica que você dá para ela e para os telespectadores também que estão nos assistindo? Ela está no caminho certo, né? Ela tem foco, né? Que é fundamental. Eu acho que para as empresas terem sucesso, você precisa ter foco, você precisa ter organização. Ela está trabalhando o foco, está trabalhando a organização, né? E ela acredita nessas 2 vertentes, nessas 2 empresas que ela está conduzindo. Isso é o que traz sucesso para os empreendimentos, né? A gente tem visto hoje, eu ouvi falar muito da questão da resiliência. Você precisa ser resiliente, né? Resiliente por si só, ele não resolve a sua questão, porque resiliente, você está no estado X, você sofre algumas influências externas e você consegue voltar para o estado anterior. Isso é resiliência, né? Voltar para o estado anterior. Nós precisamos trabalhar agora a questão da antifragilidade, né? A antifragilidade é aprender a partir da resiliência. A gente sofre interferências externas, se mantém resiliente, mas a gente aprende com isso e evolui a partir desses processos. É saber evoluir a partir das dificuldades, é saber criar alternativas a partir das dificuldades para que o empresário se torne cada vez mais forte e que ele tenha mais consistência nos seus processos. Então, eu acredito que ela trabalhando como babá, está se dedicando nesse processo e ela acredita, ela está trabalhando bem. E a mesma coisa no salão. Ela só precisa definir claramente como que ela vai gerir tanto um quanto o outro para não haver um conflito num determinado momento. E essa gestão, esse acompanhamento, ele tem que ser constante. A gente não pode entrar numa zona de conforto, achando do jeito que está funcionando hoje está bem e as coisas vão continuar funcionando assim. Não, o monitoramento precisa ser constante porque qualquer variação pode interferir tanto em um quanto em outro negócio e a pessoa precisa estar preparada para lidar com isso. Sim, e Jarbas, sobre o caixa da empresa. Quando o empresário ele tem 2 empresas diferentes, é importante ter um caixa ali, um orçamento, né, um planejamento para cada empresa, ou pode misturar as 2 empresas, transformando tudo numa única fonte de renda? Não, é importante fazer as tratativas de forma individual. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem um processo de gestão, cada empresa gera um resultado, né? E nós estamos falando de 2 empresas. A gente vê casos aqui constantemente no Sebrae que a pessoa tem uma empresa só e ela já mistura as contas delas com as contas da empresa. Isso é o pior caminho que se pode ter no processo de gestão. E às vezes as pessoas chegam aqui, minha empresa não está dando resultado. Mas eu falei, por que sua empresa não está dando resultado? Não, porque não está sobrando dinheiro para mim.
Aí a gente vê o seguinte, a pessoa está pagando escola, está pagando aluguel, está pagando prestação do carro, está pagando as despesas do mês e acha que a empresa não está dando resultado. A empresa está dando resultado. A questão é que na hora que você mistura as coisas, você acaba não sabendo de onde vem o dinheiro, né? Então, a orientação é sempre separar, né? Nesse caso que você me perguntou especificamente, as contas das duas empresas. E mais importante ainda, é separar as contas da empresa das contas pessoais. É importante que se tenha um prolabore, né? A definição de um salário para o gestor, para o dono da empresa, para que ele organize a sua vida. Precisamos pensar, enquanto empresários também, de forma similar ao caso no qual a gente é funcionário de uma empresa. A gente tem um salário por mês e a gente precisa viver com aquele salário. Se a gente quiser gastar mais, o nosso patrão não vai aumentar o nosso salário só porque nós estamos aumentando o nosso consumo. E na empresa, o pensamento ele tem que ser dessa mesma forma. Tem um salário X que a empresa me paga e eu preciso viver com esse salário. Porque se você quer aumentar seu salário, teria que aumentar também a produtividade da sua empresa. Então, é um processo mais complexo. Então, as pessoas precisam se conscientizar de que a empresa ela não vai gerar um faturamento sem fim, né? Toda empresa tem a sua capacidade de gerar receita. E as pessoas precisam entender o seguinte, o meu salário é esse, a empresa me paga esse salário e, a partir desse salário, eu vou gerir a minha vida privada. Perfeito, Jarbas. Quero muito agradecer a sua participação hoje aqui no Empreender em Dose Dupla. Eu conversei com Jarbas da Vitória Júnior, analista técnico do Sebrae do Espírito Santo. Muito obrigada, viu, Jarbas, pelas dicas que você deu para os nossos telespectadores e para a Deusimar também, né? Isso aí. Obrigado, Camila. Até uma próxima oportunidade. Desejo muito sucesso aí para a Deusimar nesses negócios que ela tá gerindo e empreendendo. É isso aí, e termina aqui mais um Empreender em Dose Dupla, mais uma história de persistência, mais um empreendedor esforçado e mais uma história para apresentar a você. Antes de ir, eu te pergunto, quando iremos contar a sua história aqui no canal? Enquanto isso, ficamos com o encontro marcado para o próximo Empreender em Dose Dupla. Eu te espero, hein? Até lá!